sexto ano, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma aula de matemática. Hoje eu vou continuar fazendo exercício do nosso livro, Conquista Matemática. Estou colocando as fotos das páginas que eu vou fazer os exercícios também aqui no Google Classroom. Se você tiver o livro, pode usar. Bom, sem fazer no caderno, mandando para mim as atividades. Você lembra que na nossa última aula estávamos falando de divisões, mais especificamente de divisibilidade. O que estudamos na divisibilidade? Algumas regras práticas para saber se o número era ou não divisível por outro número. Por exemplo, lembra, como que eu bato o olho no número e sei se era divisível por 2? Página 111, corrigindo, lá na página 111, fazer a correção lá de 2 exercícios. Por exemplo, exercício 2. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. Tá bom? Esse número, item A, é divisível por 2? Você tem que responder sim ou não. Como que eu sei se o número é divisível por 2? Você pode fazer a conta de divisão. Se o resultado der exato, ele é divisível, ou você pode lembrar das regras práticas. Por exemplo, no caso de 2, se o número for par, ele é divisível por 2. Como que eu sei se o número é par? Só olhar o último algarismo. O último algarismo dele é 6, então ele é par. Então ele é divisível por 2? É. Então você vai responder sim. Ele é divisível por 2, vírgula, pois é par. Aí você vai justificar. Tá? Item B, por 3. Como que eu sei se o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos deste número está na tabuada do 3. Vamos somar todos os algarismos? 1, mais 2, mais 7, mais 5, mais 6. 3, 10, 15, 21. 21 está na tabuada do 3? Tá, 3 vezes 7 dá 21. Então, sim, quer dizer que esse número grande é divisível por 3. Então, foram essas regrinhas que a gente viu quando torna um número divisível ou não. Agora, exercício C, por 4. Como que eu sei se é divisível por 4? Basta você olhar os últimos 2 algarismos e ver se os últimos 2 algarismos são divisíveis por 4. Ao invés de fazer a divisão grandona, eu vou fazer a divisão só do 56. Dá para dividir? 4 vezes 1 dá 4, para 5 resta 1. 4 vezes 4, 16, restou 0. Então, pronto, dá exato. Então, sim, também é divisível por 4. Depois, por 5. A divisão por 5 é uma das mais fáceis. Quando que divide por 5? Ou se termina em 0, ou se termina em 5. É o caso? Não é o caso. Então, não é divisível por 5, pois não termina nem em 0, deixa eu escrever direito, pois não termina com não termina com 0 nem com 5. Bom, certo? Agora por 6. Como que eu sei se o número é divisível por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. É o caso? É. Ele foi divisível por 2 e por 3. Então, sim, vírgula, pois é divisível por 2 e 3. Então, quando eu faço a regra da tabuada do 2, né? Para ver se ele está na tabuada 2, que ele tem que ser um número par, e dá certo. E quando eu faço para ver se ele é divisível por 3, que a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3, deu certo. Então, se ele é por 2 e é por 3, também vai ser por 6. Agora, por 8, para a gente não ter que fazer a divisão toda, por 8 a gente vê os últimos 3. Então, a gente testa com 756. Vou testar o 756 por 8. 8 vezes 9, 72, restou 3, baixo 6. 8 vezes 4, 32, restou 4. Não deu exato, deu resto. Então, se com os últimos 3 não é divisível, então o número também não vai ser divisível por 8.
item G por 9, ele vai ser divisível por 9 quando a soma dos algarismos estiver na tabuada do 9. Só que eu somei os algarismos e deu 21. 21 está na tabuada do 3, tá. Mas não está na do 9. Você vê que a gente pula o 7, por quê? Porque até agora, nem este livro, nem eu, nunca vimos na matemática uma regra fácil para ver se o número está na tabuada do 7. É mais fácil você dividir do que usar as regras que já inventaram. Então, não tem necessidade de a gente tentar usar uma regra mais difícil do que a divisão, né? A divisão também não é difícil. Mas, por isso aqui que a gente pula do 7. Regra por 10. Como que eu sei se o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Então, não é divisível por 10. Não termina em 0. Como que eu sei se ele é divisível por 100? Quando ele termina em 00. E quando que eu sei se ele é divisível por 1000? Quando ele termina em 000. Então, ele é não divisível por 10, não é divisível por 100 e também não, muito menos, por 1000. Certo, pessoal? Tá bom. E aí você brinca de fazer os outros. Dá uma olhada, por exemplo, sei lá, no exercício 6. O exercício 6 era interessante também. Considere os números tal. Item A. Estou corrigindo esse que eu acho que vale a pena reforçar essa ideia dessas regrinhas para vocês. E o exercício 6 fala o seguinte para a gente. Ó, item A. Qual que é o menor valor para que se pode atribuir a D para que 3, 2, 5D seja divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, a gente tem um número de 4 algarismos. Unidade, dezena, centena, de milhão. Qual que é o melhor algarismo do D? É 0. Né? Só que eu quero que esse número seja divisível por 2 e por 3. Tá bom. Para que ele seja divisível por 2, então deixa eu pensar nas possibilidades do D. Né? Ele tem que ser um número par. Então, são essas 5 possibilidades. Ele quer o menor possível, só que ele também tem que ser divisível por 3. Se o D for 0, será que ele vai ser divisível por 3? Aí tem que fazer o teste. Se a soma dos algarismos vai estar na tabuada do 3. Ó, 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 0, não dá certo. Então, você elimina o 0. Vamos tentar trocar o D por 2. Então, fica 3, 2, ó, ficaria 3.252. Você soma. 3, 5, 10, 12. Dá certo. Ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Tá? Então, esse é o item A. Agora, 6B. É o mesmo número. 3, 2, 5. D. Isso. 3, 2, 5D para que ele seja divisível por 6. A gente acabou de falar. Porque no item A, a gente fez que ele era divisível por 2 ou por 3. Aliás, por 2 e por 3, né? Tem que ser divisível pelo 2. Agora, no item B, ele é divisível por 6. Então, como que a gente sabe quando é divisível por 6? Quando é divisível também por 2 e também por 6. Então, D também tem que valer 2. Porque se ele for divisível por 2 e por 3, ele também é por 6. Item C. Agora, o número é 70B3. 7.000 e alguma coisa. Item A, para que ele seja divisível por 3. Vamos começar do ó. Se eu somar os algarismos. 7, 8, 9, 10. 7 com 0 dá 7, com 3 dá 10. Eu quero que isso daqui esteja na tabuada do 3. Lembra que está na tabuada do 3? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3? 10 não está na tabuada do 3. Então, qual que é o menor número que eu acrescento, que eu tenho que o B tem que valer, para que seja uma soma na tabuada do 3? Como a soma de tudo é 10, então se eu acrescentar 2, ó, 7 mais 0, mais 2 mais 3 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Então, B tem que valer 2. Deixa eu escrever. É o menor número possível que você troca. Aí o D e o último. E para que seja divisível por 9? Tá bom?
para que seja divisível por 9, a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 9. Se você somar o 7 com 0 com 3, dá 10. Vou pensar na tabuada do 9. 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 2, 18. Então, depois do 10, essa soma tem que dar 18. Se eu já tenho 10, está faltando 8. Então, o menor valor que eu posso colocar, aliás, o único valor, no caso do 9, que eu posso colocar para que isso seja divisível por 9 é 8. Porque aí a soma dá 18, 18 está na tabuada do 9. Bom? Só não é difícil. Tá? Na próxima aula, ele fala de divisores e de múltiplos. Como dá para você entender, tanto a ideia de divisor quanto a ideia de múltiplo vem de multiplicação e divisor vem de divisão. Então, eu vou escrever isso, para você escrever no seu caderno agora. Então, por gentileza, lá no seu caderno, você vai escrever múltiplos estão ligados à multiplicação. Vou apagar aqui também, para dividir a lousa em dois, tá? Você dá um pause aí. Múltiplos estão ligados à multiplicação. E a gente geralmente representa na matemática o múltiplo a letra N, para facilitar. Olha, exemplos. N, entre parênteses, 2. Quais são os múltiplos de 2? É só você pensar na tabuada do 2, só que a tabuada, geralmente, a gente faz até o 10, né? Os múltiplos existem infinitos. Então, aqui, todo conjunto, a gente coloca entre chaves, o conjunto dos múltiplos de 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, que dá 4. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. É infinito, com 3 pontinhos. Aí, lembrar, a gente vai do até 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, por quanto você quiser. Então, o múltiplo tem que ter um 2 na tabuada. Então, 2 vezes qualquer coisa, o resultado dessa multiplicação vai ter um múltiplo de 2. E se eu pensar nos múltiplos de 5? São aqueles que terminam com 0 ou 5. 0, 5, 10, 15, 3 pontinhos. Sei lá, 35, 80, 95, ó. Então, coloquei qualquer ordem. Qualquer número que termina com 0 ou 5 é múltiplo de 5. Os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30. Para terminar com múltiplo de 10, tem que terminar com 0. 230, 750. Tem quantos? Infinitos. Então, esse conjunto de múltiplos sempre é um conjunto infinito. Por isso que eu estou pondo esses 3 pontinhos aqui no final. E quando eu coloco chaves, é um conjunto numérico na matemática. Então, para saber se o número é múltiplo de algum outro, é só usar as regras que a gente viu, de divisibilidade. Para saber se o número é múltiplo de 5, ele precisa ser divisível por 5. Ou seja, ele é divisível quando o resto é 0. Vamos escrever isso daqui que eu achei interessante. Quando um número... Não, acho que aquele outro jeito que eu falei era melhor. Para saber se um número é múltiplo de outro, vírgula, basta verificar se ele é divisível. E o que significa ser divisível? Vou colocar aqui de vermelho. O resto da divisão
é 0. Quando eu faço uma divisão e não sobra resto. Isso que é divisível. Tá bom. Da mesma forma que os múltiplos estão ligados à multiplicação, quando a gente fala de divisores de um número, estão ligados à divisão. Então, o que seriam esses divisores, que a gente vai falar bastante deles em breve? Os divisores são números que a gente pode dividir um número e o resultado da divisão dá exata. Então, deixa eu escrever isso. Divisores estão ligados à divisão. A divisão. Bom, por exemplo, vírgula, os divisores naturais de 10 são os números divisíveis por 10. Não, divisíveis por 10 não. O 10 tem que ser divisível por esse número. Por exemplo, os divisores naturais de 10 são os números em os quais a divisão de 10 pelo número é exata. Como assim? 10 dividido por quanto que dá o número inteiro. Então, da mesma maneira que os múltiplos eu chamei de M, os divisores eu vou chamar de D. Então, os divisores de 10. 10 dividido por 0 é impossível, porque não pode dividir por 0. Mas o 1 é divisor de todo número. 10 dá para dividir por 1. Imagina que você tem 10 balas. Essas 10 balas dá para repartir igualmente em quantas partes? Os divisores naturais de 10, deixa eu arrumar mais. Por exemplo, os divisores naturais de 10 são os números do qual a divisão de 10... faz sentido. Então, 10 dividido por 1 dá 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2 dá 5. Divisão exata. 10 dá para dividir por 3? Exato, não. 10 dividido por 4 dá 2,5. 10 dividido por 5 dá. 10 dividido por 6 não. Por 7 não. Por 8 não. Por 9 não. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, esse é o conjunto de divisores de 10. Tá? É o conjunto de números que dá para fazer uma divisão exata. O conjunto de divisores de 30. Pensa comigo. O primeiro número que sempre vai começar o conjunto de divisores é 1. Então, olha que interessante. O conjunto de múltiplos é infinito. Começa do 0 e vai para o infinito, porque está sempre aumentando. De divisores, como você quer um número menor, é finito. Você tem um número de divisores. Depois do 30. 30 dá para dividir por 2, que dá 15. 30 dá para dividir por 3, que dá 10. 30 não dá para dividir por 4. 30 dá para dividir por 5, que dá 6. 30 dá para dividir por 6, que dá 5. Não dá para dividir por 7. Não dá para dividir por 8, não dá para dividir por 9, mas 30 dá para dividir por 10. 30 dá para dividir por 15. 30 dividido por 15 dá 2. E 30 dá para dividir pelo próprio 30, que dá 1. Então, 30 não tem nenhum outro divisor natural, além desses daqui que estão na lousa. Então, essa que é a ideia, a diferença de falar de múltiplos e divisores. Agora, quando você abrir na página 114, ele fala: verifique se 6 é um divisor de 26. Então, quer dizer, quando faz 26 dividido por 6, dá exato? 48 dá para dividir por 6? Estou lá no exercício 1, da página 114. Então, você tem que testar cada um desses números com 6. Você pode montar a divisão, pode lembrar da regra de divisibilidade por 6. Agora, quando ele pergunta, verifique se 92 é múltiplo de algum desses números, vai fazer 92 vezes dá para dividir por 4, 92 vezes dá para dividir por 6, 92 vezes dá para dividir por 8.
É isso. Tá bom. Entre esses elementos, só esses que estão nesse conjunto, quais são divisores de 14? Dentre os números que estão listados, quais que o 14 dá para dividir exato? Você vai colocar. Quais que o 18 dá para dividir exato? Você vai colocar. Bom? Então, é isso que você vai precisar fazer nessa atividade. Pensar em quais são os múltiplos e quais são os divisores. Tá? Então, essa página 114, acho que é tranquilo, você vai conseguir fazer. Na página 115, continua a tarefa, tem exercício 15 e 16, que são 2 desafios. Eu quero ver se você consegue fazer isso. Se você consegue montar esses 2 desafios. Aqui, o exercício 15 tem uma lógica para você pensar em como que você monta o número. Quando ele fala que é um tabuleiro de 95 por 95, são 95 linhas e 95 colunas. Olha que tabuleiro grande. Pensa como vai fazer para descobrir lá o último número. Tem uma estratégia. E me conta. Me manda pelo Classroom, me manda mensagem que eu quero saber. E o 16 é uma cruzadinha. Horizontal e vertical. Se eu vai escrever palavras, é para colocar números. Bom? Se você virar página 116. É uma coisa importantíssima para a gente complementar nossa aula, que fala de tratamento da informação. E ele põe uma parte da matemática de gráficos pictóricos. São gráficos muito interessantes que usamos figuras para representar o que está sendo falado. Por exemplo, dá uma olhada nesse exemplo. Picto, vem do latim, significa pintado. Então, são figuras que traduzem informações dos gráficos. São ideias mais bem representadas por formas de desenhos. O tamanho e a quantidade do desenho vai dizer para a gente o quanto desses dados que aparecem. Por exemplo, dá uma olhada neste gráfico aqui, ó, esse primeiro exemplo. É um gráfico que está escrito população de uma cidade. Nos anos 50, nos anos 70, nos anos 90 e nos anos 2010. Está vendo que ele não tem barras? Ele tem o quê? Pessoas. Porque ele está falando de população. Então, você já entende que isso são populações que têm pessoas. E como que eu vou saber? Cada pessoa quer dizer 1 milhão de habitantes. Então, em 1950, você vai contar quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se tem 7 pessoas, vai ter 7 milhões de habitantes. É assim que você vai fazer isso. É assim que vai responder o exercício 1. Interessante. Tá bom. Exercício 2, fala da venda de Blu-rays de uma loja. Blu-rays geralmente aparece na forma de CDs, né? Olha aqui. Cada CDzinho completo representam 1.000 unidades. Você tem que ver a legenda. Então, no primeiro trimestre, vendeu 1.000, mais 1.000, mais 1.000, 3.000 e mais um pouquinho. Tá vendo que esse 1.000 foi dividido em quantas partes? Era um quadradinho. Agora eu estou na página 116. Conta, esse quadradinho foi dividido em quantas partes? Olha lá. Então, tem um pontilhado aqui, um pontilhado aqui, um pontilhado aqui e um pontilhado aqui. Foi dividido em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você tem uma partezinha só pintada, você vai fazer 1.000 dividido por 8. Que aí você vai descobrir que 8 vezes 1 dá 8, para 10 resta 2, baixo 0. 8 vezes 2, 16. Para 20 resta 4, baixo 0 dá 5. Então, cada partezinha pintada são 125 CDs. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, vendeu quanto? Cada quadradinho é 1.000, né? 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 125. 1.125. Agora você vê nos outros, tá vendo? Tem metade, então vai ser metade de 1.000 que vai ser 500. Nesses daqui, quantos que está dividido? Dividiu por 4, então você vai fazer 1.000 dividido por 4, então você consegue, tá? Aí você responde ao exercício 2. Tá bom.
Questão 3. Observe as informações fornecidas pelo gráfico pictórico e descubra quanto representa cada pessoa. Então, você tem que ver alguma linha em que as pessoas estejam preenchidas por completo. Por exemplo, a segunda linha, 2 pessoas, 2 bichinhos, aqueles 2 humaninhos que representam 300 milhões de pessoas. Na terceira linha, aqui 1200 depois de Cristo, 3 desenhos que representam 450 milhões. Então, um desenho representa quanto? Tá? Exercício 4 fala do estudo de Carl Raube. Fez cálculos, pesquisador dos Estados Unidos. Ele usou dados históricos, arqueológicos das Nações Unidas. Esse estudo estima que já viveram no planeta Terra 106 bilhões, 716 milhões, 367 mil, 669 pessoas. Você consegue escrever esse número com números, com algarismos? Tá? É o que eu espero de vocês. Então, a tarefa dessa semana é a tarefa de múltiplos e divisores, da página 114 e 115, mais escrever na lousa, mas vou escrever aqui no cantinho só. Então, é página 114 e 115 de múltiplos e divisores, dos exercícios 1 ao 17, todos. Exercícios 1 ao 17. E depois, páginas 116 e 117. Só dos exercícios 1 ao 4. Não precisa fazer o 1 ao 4. Beleza. É tranquilo. Sei que você dá conta. Qualquer coisa você vai me procurar. Tem uma semana para fazer isso. Bom? E semana que vem, a terça-feira que vem, a gente pode se encontrar, pode fazer nossa live então, para tirar dúvidas, se você quiser perguntar alguma coisa dessa aula, e para a gente continuar nosso próximo assunto, vai ser números primos. Um beijo, um abraço, fica com Deus, até mais.